Olá, tudo bem? Eu quero, antes de mais, começar pedindo desculpa por ter ficado tanto tempo sem gravar vídeos para o canal e, sobretudo, numa altura em que aconteceu tudo aquilo que nós sabemos no Rio de Janeiro e que as pessoas que seguem o meu canal certamente estariam à espera de algum vídeo, alguma declaração que eu faria sobre esse assunto que, naturalmente, não esperia que eu ficasse de fora. Mas tem um motivo para isso. Eu tive um problema com o meu computador, fiquei sem possibilidade de gravar vídeos e editá-los durante esse período, mas não se vai perder absolutamente nada com isso. Pelo contrário, embora tenha perdido, digamos, o timing correto em termos de rede social para falar sobre esse assunto, como eu gosto sempre de fazer, eu procuro trazer uma visão diferente e aspectos que outras pessoas possam não ter, pelo menos, dado a atenção devida, segundo o meu entender. Eu trago sempre aqui uma perspectiva, procuro trazer pelo menos sempre a perspectiva um bocado diferente daquilo que é a visão da maioria. E aproveito também para anunciar desde já que logo a seguir este vídeo vou gravar um outro em que eu vou apresentar a minha ideia, que é uma ideia que eu já defendo há muito tempo, não surgiu com isso, é o que aconteceu no Rio de Janeiro, digamos, que abre espaço para falar sobre isso. Na verdade, eu já falei em parte sobre aquilo que eu pretendo digamos, detalhar mais no próximo vídeo sobre essa questão do como eu combateria o crime organizado, porque eu acredito que a ideia que eu tenho seria muito mais eficaz e teria um impacto muito mais forte no combate ao crime organizado. Eu acredito mesmo que, se feito da forma que eu acredito que seria a forma que funcionaria, o crime organizado iria ter tanta dificuldade em continuar a operar no Brasil que muito provavelmente eles teriam que ir procurar outros lugares para atuar, porque no Brasil a coisa ia ficar muito complicada para eles. E eu espero que vocês assistam esse vídeo até ao fim e que depois assistam o outro, porque eu também quero, desde já, saber a sua opinião sobre aquilo que eu proponho. Mas vamos ao tema deste vídeo, que tem a ver com aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro. Muitas pessoas acharam que aquilo que o Cláudio Castro fez foi um excelente trabalho, porque teve um impacto contra o crime organizado, situado ali naquelas duas comunidades da Penha e do Complexo do Alemão, sendo que, para além do facto de ter havido mais mortes e eventualmente mais apreensão, se vocês pensarem bem, é mais do mesmo. Isto não vai resolver. Aquela forma de atuar não vai resolver, não vai ter grande impacto no crime organizado, apesar de toda a narrativa no sentido que vai ter. Porquê? Porque muito provavelmente o crime organizado já voltou para lá, porque basicamente o que eles fazem é uma simulação de combate ao crime organizado, que me faz pensar que, de facto, eles não têm interesse real em combater o crime organizado. Porque eu acho muito estranho que todas as iniciativas do governo no sentido de combater o crime organizado a partir da cúpula, a partir daqueles que realmente chefiam o crime organizado, que evidentemente não estão nessas comunidades, os governadores da extrema-direita, porque eu não considero que esses governadores sejam de direita, eu tenho mais respeito pela direita do que poderia ter associando essa gente a pessoas de direita. Eu tenho muitas dúvidas que eles tenham, de facto, o real interesse, porque não é normal eles, em vez de querer colaborar com o Estado no processo que o Estado quer
avançar mais com o ataque ao crime organizado e atacando aonde, no meu entender, dói mais ao crime organizado e atingindo de facto a cúpula. Eu não sei se vos chamou a atenção, mas a mim foi uma das coisas que me chamou logo a atenção, aquela imagem daquelas pessoas que foram detidas e que estavam sendo apontadas como chefes do crime organizado. Eu, sinceramente, quando vi aquele grupo de pessoas, eu não consigo imaginar que qualquer um deles sejam de facto chefes do crime organizado. Porque para ser chefe do crime organizado existe uma rede de contactos, existe um nível de conhecimento que evidentemente aquelas pessoas não possuem. Aquelas pessoas podem, quando muito, ser, digamos assim, comandos de pelotão. Eles controlam aquilo que se passa ali dentro das comunidades, mas acima deles estão aqueles que realmente mandam naquilo. Aliás, como demonstrou a ação da Polícia Federal, em que foi combater o crime organizado e descobriu que, de facto, aquilo que sempre foi evidente e que pela primeira vez se fez no Brasil, que foi combater o crime organizado e demonstrar que eles não estão nas comunidades. Os líderes estão em condomínios de luxo até porque, se vocês pensarem bem, não faz nenhum sentido. O crime organizado movimenta bilhões. Que sentido faz pessoas com tanto dinheiro estar a viver naquelas condições em que se vive, naquelas comunidades extremamente carentes? É evidente que aquelas pessoas, que os que de facto mandam no crime organizado, controlam o crime organizado, não está ali. Aqueles que foram presos, que foram apontados como chefes do crime organizado, são meros soldados. Quando muito, eles comandam ali aquele grupo de pessoas dentro daquela comunidade. Mas, se destruir os que estiverem no topo, eles provavelmente deixarão de ter acesso, inclusivamente, às drogas. Claro que eles poderão continuar a fazer aquilo que, por sinal, pelo que se tem falado, é hoje a principal receita do crime organizado dentro das comunidades, que são as vendas de gato net, a extorsão das pessoas que vivem ali nas comunidades, que em termos de volume, já ultrapassou o correspondente ao tráfico de droga propriamente dito. Mas, evidentemente, que sem o apoio dessa cúpula, a coisa ia ficar muito mais complicada. E porquê que eu considero que a ação do Cláudio Castro, além de ter sido basicamente mais do mesmo, que se não resultou no passado, não resultará com certeza da mesma forma. Daqui a pouco vão estar a fazer outra vez, matar mais uma série de pessoas e que vão ver que o crime organizado vai sempre se lá manter, porque é exatamente isso que tem-se feito. Repara, uma das coisas que se tem feito muito é criticar-se as UPPs. As UPPs só não deram resultado porque a partir de determinada altura não houve continuidade. O Estado, nem que tivesse que recorrer ao Governo Federal, deveria ter buscado apoio financeiro para avançar com o processo das UPPs, porque a dada altura as UPPs fracassam. Porquê? Porque foram-se retirando os efetivos dessas comunidades, foi enfraquecendo as UPPs a tal ponto que, de repente, o crime organizado descobriu que seria muito fácil retomar aqueles territórios porque o Estado tinha voltado a se afastar daquele lugar. Mas o conceito das UPPs estava essencialmente correto. O que ele deveria ter evoluído e não evoluiu, pelo contrário, regrediram. E, mais uma vez, me faz pensar que não existe assim tanto interesse da parte do governo, quando eu digo do governo do Estado do Rio de Janeiro, em combater o crime organizado. Porque se eles disserem, mas não temos capacidade financeira, teriam aí uma arma excelente. Porque sabendo que a questão da segurança é uma questão essencial para o povo brasileiro, eles podiam chegar à beira do governo e dizer, para nós garantirmos o controlo dessas
comunidades onde nós já estamos e, inclusivamente, para passarmos a ter o controle daquelas que ainda não temos, vamos precisar de recurso. E se o Governo Federal se negasse a dar esses recursos, o Governador, o Prefeito do Rio, teria aí uma excelente arma para dizer, olha, eles é que não que nos querem, nós não temos condições de atacar e de resolver definitivamente esse problema, mas o Governo Federal também não tem interesse porque não nos quer financiar. Eles não fizeram nada disso. Eles pura e simplesmente abandonaram o projeto e agora criticam as UPPs, quando as UPPs foi o único passo que se deu no sentido real de se resolver o problema. Agora é preciso ter dado continuidade, é preciso que a coisa tivesse evoluído. Porque eu não consigo conceber como é que um grupo de pessoas como do PCC, do Comando Vermelho, ou seja lá o que for, tem capacidade militar para ocupar uma comunidade e o Estado, que tem recursos, por mais recursos que eles tenham, o Estado tem sempre muito mais recursos, não tem condições de fazer o mesmo. E de forma muito mais efetiva. Porque tem condições financeiras para se estabelecer ali e controlar aquela região. Eu não queria dizer isso, mas basicamente seria usar o mesmo, claro que não é a forma correta, mas poderiam usar inclusive o mesmo recurso, da mesma forma que eles avançam, que o Cláudio do Castro organizou a Polícia do Rio para avançar sobre a comunidade da Penha e do Complexo do Alemão, até poderia ser, de facto, um trabalho bem feito se aquilo fosse acompanhado de um processo de ocupação. Só que não, eles foram lá, atacaram, recuperaram uma série de armas, recuperaram uma série de drogas para apresentar aquilo como um sucesso para ser usado eleitoralmente e voltaram a sair de lá, com certeza. Eu nem preciso estar no Rio para saber disso. Com certeza, o Comando Vermelho já está outra vez a controlar aquelas comunidades. Porque é isso que tem acontecido sistematicamente. E por isso que eu fico abismado como é que as pessoas conseguem aplaudir soluções que já se provou que não funciona. Aí você vai dizer, então você não quer que se ataque o crime organizado nas comunidades? Não, não é nada disso. Eu quero que sim, que se ataque. Só que se ataque de forma organizada, com um planejamento bem feito, de forma a minimizar ao máximo possível os custos para a comunidade. É evidente que uma ação como essa é muito difícil que não haja danos colaterais, mas há formas de se minimizar isso. E isso tem que ser acompanhado, da mesma forma que foi feito quando foi das UPPs, pronto, nós agora tomamos conta disso, não vamos sair daqui, vamos estabelecer aqui as condições para o Estado estar presente permanentemente nessas comunidades e depois avançar com um processo de urbanização, por exemplo, de forma a tornar aquelas comunidades tornar aquilo mais difícil como esconderijos. Porque uma das formas a própria forma em que essas comunidades são feitas, elas facilitam muito aquele conjunto de vielas, aquilo que torna-se extremamente perigoso sempre que há uma ação policial e que leva muito mais a mortes de pessoas inocentes, inclusivamente, e de policiais, que não aconteceria se essas comunidades fossem urbanizadas e criadas infraestruturas que acabasse com aquele conjunto de vielas, a conjunto de becos que são autênticas armadilhas. E claro, o Estado, essencialmente isso, o Estado está presente. Está presente com policiamento, mas não só, com hospitais, escolas, ou seja, fazer de cada uma dessas comunidades verdadeiros bairros, como outros bairros do Rio de Janeiro, onde não existe esse problema com o crime organizado.
Portanto, em relação àquilo que o Cláudio Castro fez, foi basicamente uma espécie de circo com consequências gravíssimas, porque morreram muitas pessoas inocentes e eu tenho que dizer isto. Até mesmo em relação aos criminosos que foram mortos, o Brasil não tem a pena de morte. Eles não podem pura e simplesmente executar as pessoas e tratá-las todas como sendo criminosas, sendo que como se tem demonstrado e o esforço que tem sido feito para que não se consiga fazer uma análise exata daquilo que se passou, evidencia que muitos daqueles que são colocados como sendo criminosos não são. São vítimas que eram vítimas do crime organizado e se tornaram vítimas da própria polícia, da atuação da polícia. A polícia não atua daquela forma fora das comunidades. E eu insisto, porquê que há tanta resistência sempre que se fala em combater o crime organizado através de inteligência, através da cúpula, quando a Polícia Federal demonstrou que isso não só é possível, como é muito mais eficaz. Porque prenderam pessoas realmente líderes, que a pessoa via onde elas viviam, as condições em que viviam, as viaturas que tinham, todos os contactos que elas tinham com fintechs e tudo isso. Aquelas sim têm o perfil de líderes de organizações criminosas. Não são aqueles pés de chinelo, desculpem que diga, mas é basicamente aquilo que eu vi. O que eu vi ali foi um grupo de pessoas tipicamente pessoas que não têm nenhuma condição. Eu acredito que muitos daqueles que são apontados como líderes são analfabetos ou semi-analfabetos. Não têm nenhuma condição de chefiar seja o que for, a não ser fazer aquele papel que é o papel de liderar uma espécie de gangue que controla aquela comunidade, mas que tem por trás uma estrutura. Vamos comparar o crime organizado como uma empresa, em que você tem os operários que estão na parte da produção e tem a administração. Quem tem os contactos dos clientes, dos fornecedores, no caso de ser uma empresa internacional, como já é o crime organizado, tem os contactos no exterior para a venda de produtos, para a compra de insumos, não é o operário que está lá embaixo. Aquilo não tem condições para isso. Ele é formado, aquilo que era capaz de fazer é operar, é produzir os bens. Basicamente foi isso que eles fizeram. Eles, usando essa analogia, aquilo que eles apontaram como sendo líderes eram meros operários de chão de fábrica, digamos assim. Pelo amor de Deus, eu estou a fazer uma analogia. Não vão pegar a dizer que eu estou a comparar esses criminosos com o trabalhador. Não é isso que eu estou a fazer. Estou a fazer uma analogia que é para vocês entenderem o conceito. Só isso. Então, basicamente, quando eles prenderam esses supostos líderes, eles, na verdade, estavam a prender operários. Porque os verdadeiros líderes não estão ali. Eles estão nas chefias, estão nas sedes. E onde é que estão as sedes? As sedes estão, evidentemente, nos locais onde está pessoas com a capacidade financeira que controla bilhões de reais, bilhões de dólares, bilhões de euros. São pessoas que têm jatos particulares. São pessoas que, quando têm que viajar, elas não viajam na classe turística. Muito provavelmente nem sequer em aviões de carreira normal. Eles, com certeza, eles vão muito mais em jatos privados. Porque eles têm capacidade financeira para isso. Essas pessoas... Por isso que... E agora, um outro ponto que é importante, que é a questão de se querer agora, como se fosse uma solução, apresentar isto é que vai resolver o problema, é transformar o crime organizado em organização terrorista. Como se meramente mudar o estatuto de organização criminosa para organização terrorista, que fosse fazer com que eles ficassem com medo.
terrorista não queremos ser. Então vamos desistir de praticar os crimes que praticamos, porque agora eles estão-nos a ofender, a nos chamar de terroristas. Não vai mudar absolutamente nada. Ou seja, não traz nada de positivo. Agora traz sim de negativo. Porquê que traz de negativo? E por isso eu entendo que, caso essa proposta de transformar o crime organizado em organização terrorista, os deputados e senadores que aprovarem isso vai-se ter que ter atenção, porque eles vão ter que ser responsabilizados futuramente. Porque isto vai ter consequências, se isso for aprovado, vai ter consequências muito negativas para o Brasil. O Brasil pode, inclusivamente, começar a ter dificuldades em comerciais, porque pode, pura e simplesmente, ser afastado do sistema SWIFT, que é o sistema que ainda controla a maior parte das transações internacionais. Imaginem se o Brasil, por exemplo, ficar numa situação de deixar de poder usar o SWIFT por estar associado a ser um país que de alguma forma existe controle de organizações terroristas dentro do território nacional. E outra coisa, e para mim é esse o objetivo da extrema-direita, porque a extrema-direita quer destruir, a extrema-direita não tem proposta de construção. Toda a sua proposta vai no sentido de destruir, quanto pior, melhor. E o que eles estão a querer é abrir espaço para os Estados Unidos poder usar a sua força para atacar o Brasil, dizer não, se vocês próprios admitem que têm aí um grave problemas com organizações terroristas, nós vamos resolver aí o problema, e resolver com muitas aspas, porque é evidente que os Estados Unidos iria usar isso apenas como pretexto, como está a usar noutros países, mesmo que esses países não tenham declarado as suas organizações criminosas como terroristas. Aliás, como nenhum país do mundo, nenhum país sério no mundo faz isso. A máfia existe há mais de 100 anos na Itália. Não será considerada organização terrorista. Existe a máfia no Japão, não é considerada organização terrorista. Existe a máfia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que quer que as organizações criminosas no Brasil sejam consideradas organizações terroristas, eles têm a máfia lá dentro e não vão considerar como organizações terroristas. Na Rússia, a mesma coisa. Em nenhum país do mundo onde existe uma forte presença do crime organizado, eles se classificam o crime organizado, até porque tem características completamente diferentes. Enquanto que a organização terrorista, o terror é uma arma que elas usam com o objetivo não de enriquecer, mas de tomar o poder, por exemplo, como as Farc na Colômbia, isso sim é organização terrorista. O objetivo das Farc não era um exercício comercial, não era uma forma de controle financeiro, que é disso que as organizações criminosas defendem. As organizações criminosas, essas organizações, ela tem um caráter económico. O objetivo delas é enriquecer. Elas não... Se elas almejarem chegar ao poder, é sempre chegar ao poder nessa perspectiva de ficarem cada vez mais ricas. O objetivo final é sempre o enriquecimento daquele grupo, o que não é característica de organizações terroristas. Não tem nada a ver. E insisto, não mudar o estatuto das organizações criminosas, do crime organizado, para terroristas, não vai mudar absolutamente nada. Não existe nada de positivo que vai trazer. Não vai ter nenhum tipo de impacto a nível daquilo que importa. E isso, mais uma vez, é a extrema-direita querer parecer que combate o crime organizado e está apenas a jogar areia para os olhos das pessoas. Não estão a combater, eles não têm interesse em combater o crime organizado. Eu cada vez acredito mais que eles são financiados pelo crime organizado. Porque não é possível que eles, ao mesmo tempo que
nem tocam no assunto. Sempre que alguém tenta puxar a questão de se combater o crime organizado pela elite, eles normalmente tendem a não tocar nesse assunto e dirigir sempre o combate para as regiões das comunidades. Porquê? Porque eles sabem que ali eles estão a combater, como eu disse anteriormente, a espécie de chão de fábrica, a base. Não vai resolver nada, porque eles sabem que depois eles vão sair dali e tudo vai continuar a funcionar igual. É só criar uma máscara, é fazer parecer que se está a fazer alguma coisa para na prática não se fazer absolutamente nada. E não é por acaso que esse processo tem sido feito e o crime organizado só se tem fortalecido. O que me faz pensar que o objetivo é o contrário do que eles dizem. O objetivo é fortalecer o crime organizado, não é combatê-lo. Agora, existem formas de o combater. E é isso que eu quero que você assista no próximo vídeo. Que existe sim formas de combater e é preciso reconhecer que o governo está a tentar direcionar todo o processo no sentido de um combate real ao crime organizado. E toda essa reação que essa extrema-direita está a ter é que isso está a incomodar. Porque eles sabem que o que o governo está a propor vai funcionar, vai ter um impacto realmente forte no crime organizado e que isso, eles ao criar essa resistência, me convence cada vez mais de que não, caramba, não é isso que nós queremos. Nós estamos do lado dessa gente. O Bolsonaro nunca escondeu que está do lado das milícias. As milícias não são diferentes do PCC, do Comando Vermelho, não são diferentes. Só têm apenas um outro nome. Mas basicamente é a mesma coisa. Essa gente, convençam-se de uma coisa. Essa gente não tem o menor interesse em combater o crime organizado. Isso é mentira. Eles estão apenas jogando areia para os olhos dos eleitores, inclusivamente para as pessoas daquelas próprias comunidades que não têm a capacidade de perceber que aquilo tudo não é mais de uma lavagem cerebral para fazer que faz, fazer de conta que está a fazer alguma coisa, e as pessoas não percebem que aquilo não... O objetivo daquilo é precisamente não fazer nada. É isto. Agora, eu espero que vocês assistam o vídeo que eu vou gravar a seguir, porque eu agora, como eu gosto sempre de fazer, vou apresentar a minha ideia do que são soluções de verdade de combate ao crime organizado. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.